Sedentarismo faz mal à saúde e pode matar. No estúdio vamos conversar com um cardiologista sobre a importância do exercício físico. Feira do Livro valoriza a arte e escritores da região. Ônibus quebrado, prejudica o trânsito. E tem ainda as notícias do tempo e do futebol. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias, que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH desta quarta-feira, 6 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá, vamos começar falando sobre um alerta para a sociedade. Sedentarismo pode matar mais do que cigarro e obesidade. Esse é o resultado de uma pesquisa divulgada pela revista britânica Lancet. O estudo mostra que o sedentarismo atinge cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo e é responsável por 1 em cada 10 mortes decorrentes de problemas cardíacos, diabetes e câncer de mama ou de colo retal. No Brasil, a situação é preocupante. Quase 50% da população não pratica menos de 1 hora de exercícios físicos diariamente. Para falar sobre estes dados e a importância da atividade física, conversamos agora com o cardiologista Luiz Fernando Benini. Olá, doutor, tudo bem? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando então sobre esse dado que é preocupante e alarmante. Esse dado é um trabalho que vai ser discutido agora no congresso desse fim de semana, congresso de ergometria, da qual a gente vai participar também. E eu vou saber mais dados durante o congresso, mas é uma coisa que a gente já de antemão sabia. O problema do sedentarismo é importante e ele é um dos principais fatores de risco para que as pessoas venham a sofrer alguma dessas doenças que tu citasse, principalmente as cardiovasculares, por quanto que juntamente com colesterol alto, pressão alta, açúcar elevado, diabetes, se somam e fazem com que uma pessoa que tem algum desses fatores aumente muito, em grande número, em grande percentagem, o risco de um evento cardiovascular, um derrame, um infarto ou qualquer outra dessas coisas citadas. Em 2000 a.C., Galeno e Hipócrates já citavam que a inatividade física era deletéria. E eles dizem em seus livros, nos seus escritos que ficaram, que isso já é importante desde essa época. No ano que eu nasci, em 52, houve um estudo em Londres, essa mesma cidade, essa mesma revista, que eles começaram a demonstrar que os motoristas dos ônibus de 2 andares morriam mais de infarto do que os cobradores que caminhavam no ônibus. Naquela época não se passava uma fichinha, o cobrador passava e subia os 2 andares. Os motoristas morriam em dobro. E quando a gente fala em sedentarismo, como é que a gente pode caracterizar? Sedentário é a pessoa que não faz nenhuma atividade física pelo menos durante 3 horas por semana ou 30 minutos a cada 5 dias. Ficar em casa, lavando roupa, tirando pó, não é considerado uma atividade física. Ela teria que ser alguma coisa que nós consideramos de moderada ou mais forçada. Moderada, meia hora, 20 a 30 minutos, 5 vezes por semana. Já uma atividade mais intensa, jogar futebol, correr, pedalar, nadar ou uma caminhada de 1 hora. Para as pessoas também entenderem a importância de se fazer uma atividade física, qual é a mágica que o exercício físico ou a atividade física exercem no nosso organismo? Boa pergunta. É sabido que a atividade física aumenta a liberação de um elemento no cérebro. O mesmo elemento que os antidepressivos fazem, que é a serotonina. E essa serotonina causa aquele bem-estar que quem faz atividade física conhece muito bem. É um bem-estar, mesmo cansado, a pessoa se sente bem, ela se sente disposta, ela toma um banho, ela está pronta para qualquer coisa, porque aquilo liberou no cérebro esses elementos vasoativos e que causam um intenso bem-estar. É a mesma coisa que o antidepressivo, é a mesma coisa que causa o bem-estar de quem fuma.
Sim. Só que sem os malefícios dessas coisas que a gente falou, e também pela vasodilatação que ocorre no corpo. Todo o nosso corpo, todos os nossos vasos se dilatam e com isso a pressão melhora, o açúcar baixa, já falei isso, o colesterol diminui, e nós sabemos que se a gente fizer atividade física e controlar os outros elementos que nós chamamos de modificadores do estilo de vida, isso é mais importante que 3 remédios juntos. Eu posso dar 3 remédios para a senhora que está me ouvindo e pedir para 1 hora de atividade física. Essa hora de atividade física vai ser mais importante que 2 ou 3 medicamentos para o seu coração, para o seu colesterol ou para a sua hipertensão arterial. E, doutor, nós recebemos uma pergunta de Gustavo Bastos pelo Twitter. Ele comentou o seguinte: vi novos aparelhos para a terceira idade fazer ginástica na cidade. Cadê os aparelhos para os jovens? Na verdade, esses aparelhos podem ser usados por todos, não é, Gustavo? Exatamente. Mas eu acho que o interessante é que ele comentou a questão dos aparelhos distribuídos. Eu acredito pela cidade de Novo Hamburgo, a gente tem bastante, que via prefeitura foram distribuídos em vários pontos. Eu passo por eles de manhã e vejo as pessoas se exercitando. São aparelhos que foram criados realmente para uma certa idade, um pouco maior. Mas todos estão disponíveis para toda idade, e os outros aparelhos são os demais que já existiam. E os que estão em academia, que é onde o pessoal jovem faz mais atividade física, são as esteiras, etc. Esses aparelhos eram impossíveis de colocar numa praça ao ar livre. Então foram criados esses aparelhos que são mais baseados em barras de ferro ou de alguma coisa parecida, em que a pessoa se exercita e também são adequados. Tá certo. Certamente. Então. E esse estudo que nós comentamos na entrevista aqui com o Dr. Benini, ela vai ser trabalhada no 20º Congresso Nacional do DERC, que vai acontecer na capital a partir de amanhã até o dia 9. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor deixasse também um recado para quem está nos assistindo, para estimular a pessoa a fazer exercício físico. Eu já falei tudo que eu acho que deveria falar. Faça primeiro uma avaliação bem abalizada, poucos exames de sangue, uma consulta com o seu médico, um eletrocardiograma e um teste de esforço são necessários. Não há necessidade de fazer isso se você é um jovem, se você é uma pessoa de 20, 30 anos. Você é saudável, não haveria necessidade de todos esses exames. Mas uma pequena avaliação, sim. Um teste de esforço a partir dos 35, 40. E a gente vai estar presente nesse congresso, porque vocês me conhecem, eu sou um médico que faz os testes de esforço no Centro Clínico do Hospital Regina. E a gente está à disposição para qualquer outra dúvida. Um buraco em uma rua de Novo Hamburgo atrasou o destino de passageiros que utilizaram um ônibus para chegar no seu destino. Isso porque o rompimento de uma rede de abastecimento de água alagou a rua e prejudicou a visibilidade do motorista, que ao tentar evitar os buracos, acabou caindo em um. O motorista que conduzia um ônibus da Central Transportes trafegava pela rua General Daltro Filho quando se deparou com um alagamento no local, devido ao rompimento de uma rede de abastecimento da Comusa. Na tentativa de evitar a queda em um possível buraco, o motorista aproximou o coletivo perto do cordão da calçada. No entanto, a manobra não deu certo. O veículo caiu em um buraco coberto pela água e afundou cerca de meio metro da roda. De acordo com moradores, o buraco já está aberto há vários dias. Para seguir viagem, os passageiros tiveram que ser removidos para um outro coletivo disponibilizado pela empresa Central Transportes. Ninguém ficou ferido. O rompimento da rede interrompeu o abastecimento de água das residências e a assessoria de imprensa da Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, informou que o serviço seria normalizado até o fim da tarde de hoje. Agora o nosso assunto é o tempo. A quarta-feira foi ensolarada e com temperaturas típicas de primavera. Quer saber se a situação se repete amanhã? Então saiba como fica o tempo com Laís Vanessa. Olá! O tempo aberto segue por toda a região e as temperaturas sobem nesta quinta-feira devido à entrada de uma massa de ar mais quente que ingressa na região. Apesar disso, o período da tarde e da noite pode ser ventoso. Confira agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos, a quinta-feira será de sol com poucas nuvens. A temperatura sobe e a mínima fica em 12 graus e a máxima pode chegar aos 28. No Vale do Paranhana, o dia também será de céu aberto. A mínima fica em 15 graus e a temperatura máxima fica em torno dos 27 graus.
No Vale do Caí, o dia será de sol com variações de nuvens. A mínima fica em 14, com máximas alcançando os 27 graus. Na região das Hortênsias, diferente das outras, a temperatura não sobe tanto. A mínima é de 9 graus e a máxima pode alcançar os 22 graus. No litoral, o dia será de sol com nuvens e de temperatura amena. A mínima é de 17 graus e a máxima de 24. O dia ensolarado pede atenção redobrado com cuidado da sua pele, pois o índice de ultravioleta estará em seu nível máximo. Cuide-se e aproveite a sua quinta-feira. Até mais! Dia de decisão. Hoje à noite o Grêmio entra em campo pela Copa do Brasil para disputar uma vaga na final do campeonato. E mais cedo o Noia enfrentou o Inter pela Copa Metropolitana. Quem traz os detalhes das duas competições é o editor de esportes do jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Vamos começar falando então sobre o jogo mais recente, que é o do Noia. Pois é, Kelly, o Novo Hamburgo acabou de jogar contra o Inter, né, pela Copa Metropolitana, primeiro jogo da decisão aqui no estádio do Vale, e venceu por 2-1. O resultado foi muito importante, né, primeiro porque conseguiu a vitória, conseguiu ali o resultado que precisava, e ainda mais que o Novo Hamburgo estava com um time reserva. O Novo Hamburgo poupou vários jogadores para a Supercopa, né, que é daqui a 10 dias lá em Pelotas, e mesmo com um time bastante modificado, conseguiu a vitória, conseguiu o resultado que queria. Tomar um gol não é nunca muito bom, né, nessas decisões em casa, mas o Novo Hamburgo vai com a vantagem do empate agora para a decisão, a finalíssima que é no sábado, lá em Alvorada, 4 horas da tarde. Torcer agora para que o Novo Hamburgo consiga, né, depois de vencer esse jogo em casa, consiga agora o empate para levantar de vez o troféu da Metropolitana. E temos então o Grêmio. Temos o Grêmio, né? Agora 9h50 da noite, o jogo que a torcida tricolor não aguenta mais esperar. O que mais a gente acompanha assim é camisas do Grêmio nas ruas, o pessoal pelas redes sociais, Twitter, Facebook, tá enlouquecido já chamando assim a partida. O Grêmio vai com sua formação principal, né? O 4-3-3 que vem sendo usado na maioria dos jogos, com Kleber, Vargas e Barcos na frente, né? Então vai com o trio de ataque, Ramiro, Souza e o Riveiros no meio campo. Não vai ter nada de novo, ao menos para começar o jogo. O Renato vai com o esquema que ele considera ideal. O que vai tentar modificar é se até o intervalo o Grêmio não abrir o placar, provavelmente vai ter alguma modificação. Ou a entrada do Elano ou do Zé Roberto, né, que são os jogadores ali que mais provocam polêmica por estarem no banco do Grêmio. Deve entrar o Elano, que é o cara que dá bola parada, que tem uma cobrança de falta boa, que pode qualificar alguma coisa nesse sentido, para o Grêmio tentar alguma modificação. E depois, à medida que o tempo for passando, se não conseguir o placar, vai botando gente na frente para tentar o resultado, né? Porque o Grêmio tem que fazer gols, o importante é fazer os gols. Certo, então os detalhes das duas competições você acompanha amanhã na edição impressa do jornal NH. Chico, muito obrigada pela participação. Valeu, Kelly, até mais. Cultura, arte e literatura. Assim, Estância Velha realiza a 32ª Feira do Livro da cidade. Uma das novidades deste ano é a valorização de artistas locais e as bancas, que são preparadas pelas próprias escolas. Veja na reportagem de Débora Ertel. Olá, amigo Trem! Olá, tio Gordo! Tudo bem contigo? Tudo certo! Olha só, amigo Trem, eu e as crianças, a gente está procurando alguém que perdeu o nariz de palhaço. Será que tu pode nos ajudar? Uma das novidades da Feira do Livro de Estância Velha deste ano é a valorização de escritores e artistas locais. A criançada da educação infantil se divertiu com a peça Tio Gordo e a Carta Misteriosa. Peraí. Na terça-feira começou em Estância Velha a 32ª Feira do Livro. Na manhã dessa quarta-feira, as crianças assistiram um espetáculo de teatro voltado para o público infantil, são as crianças pequenininhas. E durante toda a semana vai ter uma série de atividades especiais. Aqui no PAN é possível conferir a exposição de livros e também de trabalhos realizados pelos alunos em sala de aula. A professora Débora Luco, né, é escritora homenageada nessa edição da Feira de Estância Velha, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Conta um pouco desse teu livro aqui que tu está apresentando na feira, Débora. Paplito Menino Transformer, na escola, é para mostrar às crianças que a escola é para aprender, mas a vida, se tem sonhos, dá para acreditar e conseguir vencer. Paplito Transformer é da faixa de idade de 4 a 9 anos, mas serve até para os adolescentes, porque mostra que um sonho pode se tornar realidade, basta a gente acreditar. A feira também inovou na comercialização dos livros. Ao invés das tradicionais bancas, foram criadas ambientalizações, montadas pelas escolas e a equipe do Espaço Cultural.
As crianças ainda podem se divertir com os brinquedos infláveis que foram montados em parceria com o SESC. E a edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da edição impressa e do site do Jornal NH e participe. Acesse o facebook.com/jornalnh e o Twitter no @jornalnh. Faça sugestões e comentários através das redes sociais. Até! Tchau!